Boa tarde a todos. Bom início de noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Irmão Clarencio. Aqueles que nos acompanham à distância também receba da nossa casa nosso abraço fraterno. Vamos dando início à nossa reunião de estudos e passes da tarde e noite de hoje, fazendo a leitura do livro de reflexões pelo Espírito Baltazar. É uma psicofonia do Senhor Altivo Panfiro. E Baltazar diz assim aos nossos corações: o amor que Jesus dispensa torna-nos capazes de prosseguir adiante quando temos problemas a enfrentar, por sabermos que Ele conduz toda a humanidade, qual um enorme rebanho. Compreensivo, ajuda-nos, nos mostrando nos momentos de inquietações. Amoroso, ensina-nos carinhosamente sempre. Mestre, é capaz de sustentar-nos o ensino, a despeito de todas as dificuldades de assimilação. Condutor dos nossos destinos, prepara-nos sempre novas reencarnações ou novas oportunidades de aprendermos com vistas ao nosso progresso. Esse é o nosso Mestre Divino, Mestre Jesus. E passamos assim aos avisos da nossa casa, sempre pode ter alguém de primeira vez, e nós comunicamos, né, que aqueles que tiverem vontade de conversar, de tirar alguma dúvida ao final da nossa reunião, é só se dirigir aqui à mesa que nós direcionamos aos médiuns previamente preparados para o atendimento fraterno. A casa também oferece um curso de valorização da vida. É um curso sem nenhum pré-requisito. Esse curso acontece todo sábado às 16 horas. Só a gente chegar aqui na casa que seremos direcionados a esse curso. E você que tem 60 anos ou mais, participe do Centro de Convivência Vicente de Paula, carinhosamente tratado de CCVP. Ele tem várias oficinas e acontece toda terça-feira, de 9 da manhã ao meio-dia. É bem interessante esse trabalho. E a casa faz distribuição de cestas básicas às famílias já previamente cadastradas e quentinhas para pessoas em situações de rua. E para a manutenção desse serviço, nós aceitamos doações de mantimentos não perecíveis. Desde já agradecemos. E nós temos aqui um aviso importante. Está suspensa a coleta de caixas de leite, de vidro, de sacos plásticos de alimento, como açúcar, feijão, arroz, etc. E continuamos a receber os plásticos duros, PETs, papéis brancos, micro e papelão, metais pequenos, alumínio, ferro e aço e óleo vegetal usado. Esse material é reciclável, ele é todo o ganho, né, através desse material é revertido aqui para a nossa casa. Então, nós agradecemos. E para maiores informações é só nos procurar aqui ao final da reunião. E, por favor, silenciem ou coloquem em modo... silenciem ou desliguem, né, o aparelho de celular para que não interfira aqui na nossa reunião. E passamos assim a leitura da nossa página, é uma página de Leon Denis, uma página belíssima, que está lá no livro Depois da Morte, cujo título é A Erraticidade. E Denis diz assim para nós: enquanto as almas, libertas das influências terrestres, constituem-se em grupos simpáticos, nos quais todos os membros se amam, se compreendem, vivem numa igualdade perfeita e em profunda felicidade, os espíritos que não puderam vencer suas paixões levam uma vida errante, nômade, e sem ser uma causa de sofrimentos, deixa-os incertos, inquietos. Eis o que se chama erraticidade. E essa é a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra. Espíritos nem bons nem maus, mas fracos e inclinados às coisas materiais. Encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre à procura de um estado melhor que lhes foge. Espíritos inutáveis aí flutuam, indecisos entre o justo e o injusto, a verdade e o erro, a sombra e a luz. Outros estão mergulhados no isolamento, na obscuridade, na tristeza, ou vão recolhendo daqui e dali um pouco de benevolência e simpatia. A ignorância, o egoísmo, os defeitos de todo tipo reinam ainda na erraticidade, e a matéria,
aí exerce sempre uma influência. O bem e o mal acotovelam-se. É, de alguma forma, os vestíbulos dos espaços luminosos dos mundos melhores. Todos por ali passam, todos permanecem, mas elevarem-se mais alto, mas para elevarem-se mais alto. O ensino dos espíritos sobre a vida de além-túmulo mostra-nos que não há lugar para a contemplação estéril nem para a beatitude ociosa. Todas as regiões do universo estão povoadas de espíritos laboriosos. Em toda parte, multidões de almas sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou nas regiões de trevas. Num ponto, auditórios reúnem-se em assembleia para receber as instruções de espíritos elevados. Leon Denis. Página. Possamos então, neste momento, levar os nossos melhores sentimentos a Deus, ao nosso irmão Clarence, aos guias e benfeitores de cada um de nós, Senhor, encarnados e desencarnados. E aqui nos reunimos, Senhor, em Teu nome, para mais um momento de reunião, estudos e passes aqui no Centro Espírita Irmão Clarence. Rogando a Ti, Mestre Jesus, rogando aos espíritos amigos que são responsáveis por esta reunião, rogando, enfim, Senhor, a Deus nosso Pai, para que possamos ter uma reunião de paz, de tranquilidade, de muito aprendizado, Senhor, diante dos estudos que nossos irmãos trarão para nós. Envolve, Senhor Jesus, nosso querido Adriano, que nos falará em torno do Livro dos Espíritos. Nossa querida Valéria, Senhor, para a sustentação do Evangelho durante o momento de passes. E a todos nós, Senhor, para que possamos receber esses ensinos. E principalmente, Senhor Jesus, termos o bom ânimo de colocar em prática em nossas vidas. Seja assim, Senhor, em Teu nome, em nome desses espíritos da paz e do bem, já se encontram apostos junto a cada um de nós. Mas, sobretudo, Senhor Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, e de nossa parte, possamos dar por iniciada mais uma reunião de passes aqui no Centro Espírita Irmão Clarence. Que assim seja, Senhor, e graças a Deus. Bom, meus irmãos, aos sábados nós estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 4, vem tratando da vida espírita. As questões que vão ser estudadas vai da 223 a 236. Temos elas na folhinha que recebemos. São 2 subtítulos, Espíritos Errantes e Mundos Transitórios. Eu vou fazer a leitura apenas da primeira questão do primeiro subitem e da primeira questão do segundo subitem, para que o nosso irmão tenha bastante tempo de desenvolver o seu estudo. Espíritos Errantes, questão 223. A alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo? Resposta: algumas vezes, imediatamente, porém, geralmente só após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo menos grosseira a matéria corporal. Espírito encarnado, aí, goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o de vossos sonâmbulos lúcidos. E questão 234, em mundos transitórios. Há, como foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes? Resposta: sim, há mundos particularmente designados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos, campos para se repousarem, de uma erraticidade muito longa, estado que é sempre um pouco penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas segundo a natureza dos espíritos, que podem aí chegar e aí gozar de maior ou menor bem-estar. E assim passamos a palavra ao Adriano, pedindo a Deus, a Jesus, que o envolva. Bom estudo. Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde.
quase noite. A Mãe Maria nos envolve no manto de cor, que almas estar com essa falange de paz. E aqui nos encontramos na cidade, temos esses trabalhadores da luz e da paz, por essa falange maravilhosa. Em nome de Jesus. A gente sempre, antes de iniciar o nosso papo, tem sido inspirado a fazer a reforçar esse convite. Aqui nos encontramos com muito amor e carinho, a gente tem a oportunidade de reforçar esse convite. Realizamos um momento de grandes tribulações para o mundo material, também para o mundo espiritual. Mas temos nós, na condição de espíritas, a certeza que Jesus de Nazaré, nosso governo, nosso comum. Mas iniciamos nossos estudos. Realizamos que Allan Kardec direciona a sua primeira para que os espíritos superiores deem funcionamento que é Deus. Eles afirmam para Kardec e para nós que Deus é a causa primeira, área, todas. Se a gente começa a refletir, fosse essa vontade feita soberanamente humana, nada existe. Não estaríamos aqui nesse momento tentando desempenhar o nosso papel de progresso. Então fica para que, independente das circunstâncias pelas quais estejamos passando, a gente possa parar um pouquinho, sempre agradecer a esse Criador amoroso, a esse somos ser individualizados, irmos adiante, progresso, perfeição. Como esse convite é feito, não é de hoje, alcançaram a para nós a figura chamada Jesus. Ele que assumiu preparar esse planeta para receber a cada um de nós, devido ao amor, ao perdão, traz a cartilha pela boa nova do seu Evangelho. A Jesus de Nazaré também fica aqui o legado. Como a gente, às vezes, na nossa imperfeição, é tão distante de Jesus, pela misericórdia divina, coloca à disposição de cada um de nós aqueles mais evoluídos da nossa família espiritual, o papel de anjo guardiã. A cada mentor aqui, dado, possamos agradecer pelas lutas, pelos momentos de quedas pelas quais passamos, mas tendo a certeza que estarão conosco, tirando o caminho do bem, dando, auxiliando. A gente também para refletir a importância de todos os, mas nesse geral, trabalhamos com a polarização exacerbada das instituições religiosas, trazendo para nós a lei de amor, trazendo para nós o Evangelho, Cristo, trazendo para nós a visão de humanidade que a cada instituição religiosa, independente do credo, de sua denominação, mas que procura fazer homens e mulheres de bem, é sempre que a gente possa agradecer a esses dirigentes que foram inspirados para que mantenham, possam socorrer a cada um de nós. Mas para nós, em especial, fica sempre como é bom a gente poder adentrar a casa espírita, recebermos um foi adredemente preparado pelo plano espiritual superior, que nos envolve nesse momento, retira de nossas fibras mais íntimas as tensões, medos, permitindo assim que todos possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. A cada para nós hoje, em especial, a casa do irmão Clarence, é também que possamos agradecer mentalmente, nosso muito obrigado.
A nossa irmã, então, com muito amor e carinho, ela deu a diretriz do trabalho de hoje. Nosso bate-papo, ele é acerca do livro. Estamos semanalmente estudando, cada semana um capítulo, um tema diferente. E hoje, na segunda parte do livro, capítulo 4, a gente vai visualizar a questão da vida. Dentro da vida espírita, a gente vai tentar desenvolver um bate-papo voltado para a questão dos depois transitórios. Quando se fala em espírito errante, para a gente que está iniciando na doutrina espírita e que muitas vezes ainda não temos um contato mais aprofundado, pelo menos, talvez venha uma interpretação equivocada da palavra errar, errante, erraticidade. E muitas vezes, pela nossa ignorância, algo que é natural, assim foi comigo, a frase espírito errante, eu falei, deve ser o pessoal que está no umbral, que errou muito, né, que estão patinando ainda. De repente, provavelmente passei por lá também, mas os espíritos superiores vêm dar para Allan Kardec e para nós um sentido mais profundo, mais coerente em relação a essa palavra. Se a gente pegar, por exemplo, no dicionário, hoje a gente abre no nosso celular e consegue acesso, no dicionário Oxford eu procurei, o que significa errante? É aquele que erra, é o erradio, é o vagabundo, é o errabundo ou vago. Essa interpretação para nós, de acordo com o desenvolvimento que Kardec fez com os espíritos superiores, nós vamos ver que eles não estão falando de alguém que é vagabundo, erra. Mas, item B, significado da palavra, nós temos o seguinte, que não tem residência fixa, vive como nômade. Aí já começa a se aproximar daquilo que os superiores colocaram para Kardec, para nós. E aí o que vem ser um nômade? Procurar. E o primeiro ponto destacado aqui é que ou não tem habitação fixa, vive permanentemente mudando de lugar, está em busca de novas pastagens para o gado quando se esgota aquela em que estava. Disse do povo, tribo, etc. Nômades não se dedicam à agricultura e frequentemente não respeitam fronteiras nacionais na sua busca por melhores pastagens. É aquele que não se fixou a um solo, está sempre em busca de solos melhores para que ele possa sobreviver, para que ele possa manter, aqui no exemplo, gado que porventura ele tenha. O nômade é um viajante. Ele transitoriamente para no local, absorve o conhecimento, facilidades e regalias daquele local. Quando esses recursos, porventura, começam a se extinguir, ele parte para um novo empreendimento em busca de um local adequado às suas necessidades. Entendendo, então, que o tratamento dado aos espíritos errantes é daqueles que estão em busca de um novo local, que ainda não alcançaram a pureza e que, portanto, não sendo espíritos puros, ainda têm necessidade de reencarnar, entre o meu desencarne e uma nova possibilidade de reencarne, eu estou na condição de espírito errante, aguardando, por assim dizer, uma nova pastagem, aguardando um novo local, uma nova família em que fisicamente eu possa reencarnar. É sempre bom lembrar que é necessário mais do que nunca que a gente comece, inspira um pouco da noção que trazemos, noção essa de acordo com o plano espiritual superior de estar, somos homens, mulheres, crianças, adolescentes, adultos, idosos, nós estamos encarnados. E na realidade somos todos iguais, não tendo sexo como compreendemos, mas tendo na consciência sexo determinado pela experiência de cada encarnação, pela necessidade evolutiva. Compreendendo-me como espírito imortal, começando a observar um convite que também é feito no livro
não me falha a memória, questão 919, onde Santo Agostinho a nos observarmos, a nos conhecermos intimamente, quando eu olho para mim e começo a compreender que eu sou espírito imortal e percebo o quanto ainda estou longe da perfeição, mesmo que não estudasse o livro dos Espíritos, tenho para mim a íntima convicção de que uma única existência não seria capaz de suprir todas as minhas necessidades, tanto intelectuais quanto morais, para que eu bem pudesse chegar, ser lançado à direita do Pai, ir para um local denominado paraíso. Se tivesse uma única existência, dentro da imperfeição em que ainda me envergo, com certeza eu poderia afirmar para vocês que ao sair daqui eu passaria à esquerda. Não teria possibilidade de ser um dos eleitos. Mas não apenas o Espiritismo, mas muitas outras doutrinas, não apenas religiosas como filosóficas, até anteriores ao Espiritismo, trazem para nós a noção da necessidade da reencarnação. Afirmam alguns, na Bíblia não há a reencarnação como instrumento de orientação para o espiritual, que afirmam que apenas uma única vez. Compreendemos que nesse corpo que atualmente estamos habitando, efetivamente veremos apenas uma única vez. É uma única vez corpo das moléculas que compõem todo o organismo que eu recebi como momento de progresso. Mas ante essa afirmação religiosa, também é necessário lembrar, por exemplo, não me falha a memória, de João 3,8, em que Jesus de Nazaré, conversando à noite com Nicodemos, que era um doutor da lei, trazia consigo uma dúvida assaz cruel naquele momento. Estão comentando que é necessário nascer de novo. Como é que eu, grande, velho, barrigudo, vou entrar novamente na barriga da minha mãe? É isso mesmo? Eu tenho que nascer de novo? Esse nascer tem uma outra conotação. E procurando Jesus à noite, ele olha para Nicodemos, traz uma afirmação correspondente ao espírito imortal na figura do vento. Ele fala: observa o vento, não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Observa o espírito, não sabemos de onde o espírito vem, nem para onde ele vai. Jesus deixou claro a anterioridade do espírito mortal ao corpo físico que lhe foi designado para a sua possibilidade de aprendizado e progresso, e também deixou claro a posterioridade desse espírito, que não se acaba no corpo físico. Mas para trazer para a gente a afirmação da reencarnação como instrumento de vida, ele afirma para Nicodemos que é necessário nascer das vezes, é necessário nascer de novo para chegar no reino dos céus. Ele faz a comparação: nascer da água, não tínhamos elementos químicos naquele momento, não tinha tabela periódica. Então, naquele momento, a água era símbolo da matéria. E Jesus, trabalhando com a simbologia do momento e com o grau intelectual daquele povo, ele traz na água a figura da matéria, informando que era necessário reencarnar num novo corpo material. E caberia a esse espírito progredir. Dentro dessa visão, então, observando-me como espírito mortal imperfeito, e tendo em Kardec, que é naquele momento encarnado, o bom senso boa, trabalhando intimamente com a permissão, com toda aquela falange da verdade, ele faz a pergunta: se ao desencarnar, havendo necessidade de reencarnar, sempre eu fico lá, eu posso reencarnar imediatamente? Os espíritos superiores conversam conosco por intermédio de Kardec. Kardec, pode acontecer, de acordo com a necessidade de um espírito, para que ele não fique sofrendo um plano espiritual, ele pode reencarnar imediatamente, questão de horas. Morre o meu corpo,
reencarno, talvez esteja passando por um processo de muita luta, muita dor, muito sofrimento. Os mentores visualizando essa minha dificuldade, que não vai adiantar nada eu ficar no plano espiritual, pura e simplesmente sofrendo, sem uma necessidade educativa, eles implementam uma reencarnação compulsória praticamente imediata, desde que encontrem a família, paz, o local adequado para que eu, como espírito, possa reencarnar. Mas eles afirmam também que, via de regra, é necessário que passemos algum tempo no plano espiritual. E aí fica para nós essa indagação: por que, via de regra, eu preciso ficar um tempo no plano espiritual? Que é esse período denominado de erraticidade? Ora, antes de encarnar, provavelmente, com o amparo do meu anjo da guarda, eu fiz um planejamento reencarnatório. Eu pedi a permissão para reencarnar em tal família. Como o Leon Denis falou, pode ser a minha família espiritual, posso reencarnar junto a pessoas que eu amo, mas por necessidades transatas eu também posso pedir para reencarnar junto a inimigos do passado, para que eu possa aprender a respeitar, para que eu possa aprender a amar, a perdoar as ofensas, a retirar as animosidades. Então, cada um de nós tivemos, via de regra, uma orientação de nosso mentor, todo um trabalho para que ele desse o aval para que nós efetivamente pudéssemos reencarnar. Como é que eu vou visualizar essa necessidade? É necessário que eu passe um tempo lá, verifique se aquilo que eu planejei com o meu mentor eu consegui cumprir. Pouquíssimos de nós conquistamos a graduação de completo. Aquele que combinou com o seu anjo da guarda conseguiu reencarnar, cumprir. Talvez fiquemos na condição dos 30%. Combinei 100, só cumpri 30. Chico Xavier amorosamente nos lembra que muitas vezes desses 100 cumpri 30, mas acabamos patinando e realizando atos equivocados em outras esferas, fazendo com que consigamos de alguma forma pagar débitos do passado, mas fazendo também com que algumas vezes criemos débitos diferentes ou novos débitos. Então, vou chegar lá, plano espiritual, estado com o meu mentor, vou relembrar do meu planejamento, vou verificar onde eu errei, eu acertei. Isso se não passar primeiro, como é o caso de nosso irmão André Luiz, que traz isso com carinho, para que a gente tenha um sinal de alerta, eu não ficar um bom tempo no umbral, para depois, se eu o meu arrependimento sincero, e aí depois começar a fazer esse trabalho de reflexão. O que eu combinei? Onde foi que eu acertei? Onde foi que eu errei? Será que eu criei novos débitos? Será que eu consegui, mesmo diante das minhas dificuldades, empreender novas virtudes? Isso vai demandar um tempo. André Luiz narra que em nosso lar, essa coluna de reflexão que a gente tem, existe possibilidade de você namorar, de você ir para um campo para tentar escolher alguém que possa te aceitar como companheiro, companheira, uma nova encarnação. A coisa é muito mais complexa. Ele fala em casamento, de almas que se amam em nosso lar. Ele fala de planejamento, de espíritos abnegados que reencarnam antes, mas que continuam se comunicando com a família espiritual, aguardando a possibilidade dessa família também reencarnar. A coisa não é tão simples como é, por exemplo, os animais, em que eles afirmam que exatamente por não terem a consciência, pensamento e vontade, e não ter a necessidade de fazer esse trabalho, né, regressam à pátria espiritual e, via de regra, rapidamente encarnam. Não podemos afirmar, por assim dizer, que a regra é permanecermos um tempo, pelo menos mediano, para empreendermos todo esse processo de classificação íntima do nosso progresso, das nossas lutas, das nossas dores, enquanto que a exceção seria reencarne imediato. Mas eles vão afirmar para Kardec também que há espíritos que podem demorar na erraticidade milhares, séculos. São aqueles mais evoluídos. São aqueles que não têm uma necessidade de constantemente reencarnarem, que já criaram seus méritos por encarnações passadas e que já estão numa condição de serem missionários.
e quando reencarnam para nós, vêm como um instrumento de aprendizado no campo do progresso, seja intelectual, seja moral, e deixam um rastro luminoso. Então demandam mais tempo, trabalham muito mais no plano espiritual, às vezes são convidados, no nosso caso por Jesus, a reencarnarem, assumindo missões para dar uma chacoalhada na gente, como o caso de Francisco de Assis. A gente não vai ver Francisco de Assis batendo e voltando, mas ele veio para falar: olha, a igreja está se afastando do objetivo, a igreja está buscando poder, está buscando riqueza, e Jesus foi a humildade em pessoa. Então permita que eu possa fundar uma ordem de pés descalços, para que a gente se lembre daquela igreja que Jesus deixou nos novos cristãos, porque Jesus não fundou igreja, ele veio trazer a boa nova. A gente é que tem necessidade de religião e começa a trabalhar várias e várias denominações. Então, eu lembro de um caso específico que é contado, é narrado, né, pelo nosso irmão Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicídio. Um irmão que em profeiro joga à frente de um trem, uma carruagem, e o seu corpo é completamente estraçalhado. Ele chega enlouquecido no plano espiritual. Todo o seu perispírito trazia as marcas daquele processo de suicídio e o deixara extremamente falinho. Se ele está enlouquecido e seu perispírito está todo estropiado, desculpe a expressão, ele não vai ouvir um mentor falando: poxa, Adriano, que oportunidade que você perdeu. Tenta aí, vamos ver o que você fez certo, de errado. Ele urrava de dor. Ele precisaria, talvez, se tivesse encarnado, de uma camisa de força. Então, nesse caso, de que adiantaria esse espírito, nessa condição, permanecer na colônia de Maria de Nazaré? E como ele não tinha livre-arbítrio, essa é a palavra-chave, para empreender novas escolhas, os mentores fizeram por ele. Foram procurar, então, em primeiro lugar, no meio espírita, uma família que pudesse recebê-lo. Pelas suas condições perispíricas, ele nasceria doente mental, com o corpo completamente deformado. E aquela deformação não era um castigo, mas era uma necessidade de imprimir no corpo físico o desequilíbrio que ele criara no seu corpo espiritual com um ato suicida. Para que o corpo, servindo de mata-borrão, pudesse despertando o perispírito dele daquelas máculas por ele criada. E nós espíritas, cedo não aceitamos. Eles então foram procurar no interior do Nordeste uma jovem que tinha praticado encarnações passadas muitos abortos, mas que pedia do coração uma oportunidade de renovação. Enquanto seu corpo dormia, ela foi levada à colônia de Maria de Nazaré. Eles apresentaram o caso a ela, disseram que teria uma prova dificílima, mas que se ela aceitasse aquele suicida como filho, que se ela tivesse a coragem de recebê-lo, sentimental, com o corpo trazendo grandes deformações, necessitaria integralmente dela na condição de mãe inteira. Ela foi lembrada de que o amor cobria uma multidão de pecados. E a partir daquele momento, ela seria protegida e tutelada da colônia de Maria para toda a eternidade. Ela, que não era espírita, que não tinha religião, que vivia numa condição de miserabilidade no interior do Nordeste, ela aceitou ser aquele. Ela matou no peito e falou: não, vai ser. Me dá força, me dá ânimo, me dá coragem. Mesmo nessa situação, vou recebê-lo, vou cuidar dele, amá-lo. Então, nesse caso, ele ficou pouquíssimo tempo no plano espiritual. Não haveria motivo para ele ficar lá, sofrendo, 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 diante de todo aquele processo de necessidade, em primeiro lugar, de reconstituir o próprio perispírito, colocando os desequilíbrios no corpo físico que ele iria receber. É um caso excepcional. Mas o próprio Camilo, na condição de vida, depois que passou pelo Vale dos Sidas, ele foi socorrido, foi tratado, passou por tratamento coletivo em Maria, teve a oportunidade de se educar em universidades na colônia e relutou em reencarnar.
porque ele não acreditava que o suicídio dele tinha sido um crime contra ele mesmo. Ele achou que ficou cego e sendo um escritor famoso e a mãe falecendo, e ele ficando sozinho, sem ter quem o auxiliasse, sem ter dinheiro para se manter, que o suicídio para ele foi uma saída digna. E diante de seus amigos tiveram coragem de empreenderem novos planejamentos reencarnatórios, corajosamente começaram a reencarnar, ele foi ficando. Até que fizeram um trabalho de regressão de memória com ele, onde ele percebeu pelas suas dificuldades, os equívocos de encarnações passadas levaram à cegueira. E a partir dali ele cria a coragem pelo próprio livre-arbítrio, demandado um bom tempo, entre o tempo no Vale dos Sinos. Esse processo de reeducação na colônia de Maria de Nazaré, para que ele aceitasse uma nova encarnação. Então, de forma singela, nós podemos dizer que o nosso tempo na erraticidade, que o nosso período entre um carne e um novo processo reencarnatório, ele é muito relativo. Nós não podemos estabelecer um padrão. Nós não podemos afirmar, se a minha vida mediana é de 80 anos, eu passo uns 20 anos lá, e aí com 100 anos eu já vou ter condição de estar. Alguns vão reencarnar com 80 e com 82, 2 anos no mundo espiritual, vão reencarnar. Outros vão desencarnar com 80 e vão ficar 30, 40, 50 anos no plano espiritual. E aí, pelo livre-arbítrio, terão a necessidade de pedir um novo processo reencarnatório. Outros irão desencarnar com 80, talvez 300, 400 anos no plano espiritual. O que é que vai estabelecer isso? Quanto mais evoluído, menor a necessidade constante de reencarnar. Quanto menos evoluído, maior o amparo do plano espiritual, maior a tutela do mentor, o encorajamento para que eu possa reencarnar. E a questão é básica. Se eu errei aqui na Terra, por maior seja o meu arrependimento no plano espiritual, e por mais que eu tenha condição, pergunta a Kardec, espíritos, aqui na Terra a gente sabe que a gente tem possibilidade de estudar, mas como é que é no plano espiritual? Vou ficar só tocando harpa? Eles afirmam há muitas possibilidades de estudo. Eles observam os seres humanos, aprendem conosco, porque há uma multidão que nos cerca. Visualizam, talvez, um pouco das minhas virtudes, meus esforços, mas visualizam também as minhas quedas, as minhas dores, as minhas lutas. Fazem comparação. Eu tenho possibilidade de progredir aprendendo com o exemplo equivocado que o Adriano está me dando nesse momento. Muitos de nós nos colocamos na condição de educação para isso. Sem que percebamos, estão conosco, observando, mas assistem reuniões, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Pedem a oportunidade de serem aceitos em caravanas de trabalho. Nós temos o exemplo dos samaritanos, no livro Nosso Lar, descem as regiões mais difíceis para socorrer os irmãos. No livro Memórias de um Suicida também temos a Legião dos Servos de Maria, espíritos abnegados que trabalham desde a segurança de controlar um suicida e de encaminhá-lo para o Vale do Suicida para sua própria proteção, como médicos, enfermeiros, socorristas espirituais, professores universitários. Tem todo um leque de possibilidade de aprendizado. Mas, desculpa a expressão, se eu pisei na bola aqui na Terra, eu aprendi com Jesus, não matarás, e aqui na Terra eu matei, por mais arrependido que eu esteja no plano espiritual, por mais estudos tenha eu empreendido, por mais que eu tenha me evangelizado, por mais que eu tenha pedido para socorrer irmãos nas regiões mais tristes do plano espiritual, espírito mata espírito? Ou não? Não. Então, onde é que eu vou colocar novamente em prova o não matarás? Preciso reencarnar. Eu vou pedir para reencarnar num local violento, em que talvez haja facilidade para que aquela prova, no momento oportuno, novamente me venha, em que pelo meu livre-arbítrio, sempre lembrando dessa palavra, eu possa dizer não àquela vontade de tirar a vida de alguém.
Então há muita possibilidade de progresso no plano espiritual, mas as provas específicas que nos qualificam para que possamos retornar melhores, essas são empreendidas aqui no campo da matéria. Então é preciso nascer de novo para chegar ao reino dos céus. É preciso colocar em prática, receber um corpo como instrumento. No campo do progresso espiritual, nós vamos visualizar nas questões 100 seguintes as várias classes da possibilidade de crescimento do espírito imortal. Desde o espírito criado simples e ignorante, que porventura tenha passado pela impureza, tenha trabalhado na leviandade, tenha ficado na neutralidade, aos bons, aqueles de bondade, de ciência, de sabedoria superior. E dentro desse processo, aí é que é interessante a gente parar para analisar, porque a afirmação deles, o errante não é o imperfeito. O errante é aquele que ainda não conquistou a pureza. Quanto eu não alcançar a condição de puro, por mais elevado eu seja, por mais tempo eu possa ficar no plano espiritual sem ter uma necessidade premente de encarnar, eu ainda me encontro na erraticidade. Porque no campo do estado do espírito, ou ele está encarnado, ou ele está na erraticidade, ou ele é espírito puro, aquele que não tem mais necessidade de reencarnar. Então, se eu quero chegar à condição de espírito puro, mesmo que eu não queira, se eu compreenda que eu preciso ficar, quanto tempo vai durar? Livre-arbítrio. Cada um com seu tempo. Cada um de nós vamos ter que acabar com os direitos, mas todos ficaremos lá. O determinismo está aí. Quando Deus nos individualizou simples e ignorantes, houve um convite supremo com base na lei do progresso. Cresça, tanto intelectualmente quanto moralmente, porque eu te aguardo na minha casa, na minha morada, como espírito puro. E nessa caminhada, eu vou ficar nesse bate, volta, bate, volta. Em determinado momento, tendo a necessidade de bater e voltar mais rápido, em outros momentos, podendo ficar um pouco mais, aprender, refletir, preparar, me qualificar para uma nova encarnação, conforme vou progredindo, podendo ficar muito tempo no plano espiritual, que tendo efetivamente necessidade de reencarnar. Mas se a gente fala de livre-arbítrio, há ainda também de forma excepcional a visão do espírito esforça para não reencarnar, ele quer continuar no plano espiritual, trabalhando em equipe para desestabilizar os encarnados e os desencarnados. O André Luiz também, nos seus livros, nos traz idades espirituais estranhas, onde há uma verdadeira hierarquia. E aqueles que lá comandam e chefiam fazem de tudo para não reencarnar, porque não querem perder os seus cargos de poder e de comando nessas regiões umbralinas. Há todo um esforço dos mentores para que eles sejam convidados, como por exemplo do Espírito Gregório, em que André Luiz narra o trabalho que foi feito até que ele pudesse se reencontrar com a mãezinha, diante da mãe que o amava, ele em lágrimas de alívio. Mas assim como aqui na matéria temos as nossas más paixões, também no plano espiritual as teremos. Poxa, Adriano, mas não é mais fácil encarnar, deixar tudo que é da matéria aqui, e aí abrir o olho e falar, poxa, eu sou um espírito imortal, me ajuda, eu quero chegar numa colônia espiritual, né? Eu quero ser recebido pelo meu anjo da guarda. A natureza não dá salto, meus. Nós fazemos parte da natureza. Durante toda uma encarnação, eu venho nutrindo mais paixões. Kardec pergunta pelas mais paixões. Se ele pergunta pelas mais paixões, é necessário lembrar que existem boas paixões. Porque a paixão, segundo o livro dos Espíritos, é o acúmulo de energia que eu coloco em determinado momento para alcançar algum objetivo. E qual é o nosso maior exemplo de boa paixão? A paixão do Cristo. Tudo que ele sabia que ia sofrer, mas que corajosa e amorosamente veio pessoalmente para deixar a sua doutrina de luz
de amor, essa doutrina universal do Evangelho. Então, a paixão do Cristo, que todo ano a gente relembra, é um exemplo de boa paixão. A paixão de alguém que se dedica muitas vezes a chegar do trabalho. Quando a gente chega do trabalho, em determinada idade, a gente quer o quê? Tomar um banho, relaxar, se alimentar, descansar. Né? O Adriano ainda gosta de ver uma novela, fofocar um pouquinho, pela minha opinião. Mas há muitas pessoas que chegam do trabalho e que vão estudar. Ao invés de dormir, descansar o corpo, ele vai até 1, 2 horas da manhã. Ele está colocando a sua energia com o objetivo de passar no concurso. Tive um professor de língua portuguesa, ele dava a sua trajetória. Ele não admitia chegar em concurso e ficar em segundo lugar. Então ele chegou a um ponto, digo eu, até de desequilíbrio emocional, em que ele começava a estudar e dava meia-noite. Chegava meia-noite, ele falava assim, pensava com ele mesmo: nesse horário, será que tem alguém que vai fazer o concurso que ainda está acordado estudando? Provavelmente tem. Então eu vou até 1 hora da manhã estudando. Quando chegava 1 hora da manhã, ele pensava: será que 1 hora da manhã ainda tem algum concorrente meu que porventura esteja estudando? E se estiver? E aí ele ia até as 2. E assim ele passou em vários concursos. Pôde escolher o cargo, capacidade intelectual e tornou-se professor depois. Uma paixão empregada com um objetivo. Depois ele foi descansar o corpo, porque ele alcançou o objetivo dele. São situações que nós precisamos entender. Então, se tem essas boas paixões, mais, porque nós estamos num mundo de expiações, provas. E o que qualifica um espírito imperfeito? A supremacia da matéria sobre o espírito. Nosso apego à matéria. Esse apego à matéria que ainda trazemos pode ser tão gritante em nós que faz com que fiquemos presos a determinados hábitos que vão conosco da pátria espiritual. Então, se eu sou muito apegado à matéria, não é porque o meu corpo morreu que eu vou me tornar um anjinho. Não é porque o meu corpo morreu que eu vou me libertar dessas más impressões, dessas más energias que eu mesmo criei. Então, se eu sou uma pessoa muito fofoqueira aqui, não é porque eu voltei para o plano espiritual que eu vou chegar lá tendo condição de me comunicar pela força do pensamento e só criar estruturas mentais benévolas, positivas e atraentes. Vou continuar fofoqueiro, vou continuar leviano, eu vou continuar querendo passar trote e vou me unir àqueles que simpatizam com esse tipo de atitude. Então, os bons espíritos, ao desencarnarem, deixam as paixões aqui. Vamos lembrar de um exemplo para a gente poder trabalhar essa questão com muito carinho, mas com muito respeito também. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, médico dos pobres, ele morre pobre, porque até o seu anel de grau ele doou para quem precisava de remédio, mas não tinha dinheiro para comprar. Ele passou pela prova da riqueza, da opulência, ele chega num ponto que ele deixa a matéria de lado, ele se dedica às almas, ele se dedica à dor humana. Mas Dr. Bezerra se casou, teve muitos filhos. Quando a esposa dele faleceu, ele se casou com a irmã da esposa e teve mais filhos. Isso traz um desequilíbrio dele? Não. Missionário que era, ele permitiu que vários espíritos pudessem reencarnar, inclusive um muito obsidiado, em que ele, na sua superioridade, conversou com o obsessor falou: olha, tá aí, eu não quero mais ficar agarrado a ele não, mas eu digo para o senhor, se eu desagarrar dele, ele morre, porque eu estou tão imantado a ele, na hora que eu me libertar dele, ele vai morrer. Ele pediu aquele irmão de caminhada: dá-me apenas a oportunidade de chegar em casa para me despedir. Ele foi feliz, porque sabendo que o filho ia desencarnar, ele cumprira com a sua missão de conduzir um espírito a não odiar, a iniciar um processo de perdão. E efetivamente chega em casa e verifica o encarne do seu. É muito doloroso para um pai. Quem quer, nessa ordem natural, a maioria de nós não estamos preparados para o velório e sepultamento de um. A gente não está preparado muitas vezes para
sepultar pai e mãe, avô e avó, a gente sofre muito, né? Só as nossas imperfeições. Mas doutor Bezerra, na consciência de espírito imortal, ele preferiu ter o filho encarnar na sua frente do que perpetuar aquele processo de obsessão pelo qual o filho passava a sofrer. Obsessor. Ele não observou o obsessor como inimigo, ele observou com o irmão que precisava de esclarecimento, acolhimento, claro. E aí chega na pátria espiritual. Ele vai ficar preso à sexualidade? Não, ele cumpriu o papel biológico dele, ele cumpriu o planejamento reencarnatório dele. Ele trabalhou o sexo como possibilidade de procriação, trazer espíritos para o palco da vida. Tanto é que ele chega e recebe de Celina a orientação laboriosa de que Maria de Nazaré estava avisando a ele que ele não precisava mais reencarnar aqui. E aí, qual o amigo, o irmão que não nos abandona, ele diz para Celina: peça a Maria, por favor, para que eu continue aqui. Que enquanto houver um irmão ou uma irmã em sofrimento, eu não vou me sentir bem de estar num mundo superior, sabendo que almas sofrem aqui. E até hoje o Dr. Bezerra é visto, não apenas em casas espíritas, mas em templos de Umbanda, andando, promovendo curas, com a permissão de Maria de Nazaré. Adriano, então doutor Bezerra, se não alcançou a pureza, é um espírito errante, ele está na erraticidade. Pode ser que em determinado momento ele seja convidado por Jesus, tá, a vir em nova missão, a trazer novas possibilidades de esclarecimento para o espírito mortal. Somos cada um de nós que ainda estamos. Então existem boas paixões e más paixões. Mas as paixões, as necessidades fisiológicas, bons espíritos deixam todas aqui e vão com as suas, vão com o mérito das missões. Enquanto nós, é de regra, retornamos ainda capengas dessas vidas, apegados a algumas paixões, tão apegados que muitas vezes não queremos sair daqui, continuamos visitando barzinho, vampirizando irmãos no campo da bebida, da alimentação, sexo, da prostituição, aí vai. E aí a mensagem de Leon Denis dizendo que muitas vezes sofremos, e sofremos não por castigo, mas pela necessidade que a gente visualiza de que vai adiantar eu ficar no plano espiritual sofrendo. Misericórdia, Senhor, eu estou arrependido. Se eu me arrependi com sinceridade, eu vou me lembrar daquela trilogia maravilhosa. Depois do arrependimento sincero, é necessário expiar. A expiação, ela não vai se completar no mundo. É necessário que eu passe por todas as vicissitudes aqui na Terra. Diante disso, corajosamente, eu peço a possibilidade de reencarnar. E depois da expiação, eu vou me qualificar para a reparação, para aprender a trabalhar no bem, para deixar de falar mal dos outros e ter a oportunidade de ser palestrante. O palestrante é muitas vezes aquele que traz a ideia inata de bem falar, que antigamente ele mal falava, ou falava mal dos outros. Então é assim que a gente vai tentando deixar as nossas más paixões de lado, que a gente vai tentando melhorar e que os mentores vão nos dando essas oportunidades pela abençoada lei da reencarnação, que é uma lei universal. Acreditemos nela ou não. Ah, Adriano, então no mundo superior, no mundo mais evoluído, os espíritos também reencarnam? Perguntou Kardec, eles afirmaram sim. Só que a matéria do corpo biológico deles é muito mais sutil do que a nossa. Então eles reencarnam mundos, muita bondade, reencarnam com lucidez do plano espiritual. Eles afirmam que esses mundos mais elevados que os nossos, os corpos muito mais etéreos e sutis, permitem que o espírito reencarne e lembre do seu passado, seja um vidente natural, estão na condição, segundo ele, dos nossos sonâmbulos. Sonâmbulo lúcido é aquele que desdobra do corpo, vê o mundo espiritual e volta com a lembrança. Ele não perde essa lembrança. Ele desdobra e conversa com os mentores.
ele vai ser levado para socorrer espíritos aflitos. Quando acorda, ele lembra de tudo. Nos mundos mais elevados, essa é a condição dos encarnados, porque já superaram os nossos estágios de aprendizado no campo da dor, do sofrimento, da dificuldade. Assim, como eu gosto de falar. Então, nesses 5 minutos, compreendendo a nossa necessidade de reencarnar, talvez alguns de nós observemos mundos que nos cercam, talvez fiquemos curiosos ou até mesmo duvidosos. Pois os espíritos afirmam que há vida em todos os planetas, mas a ciência demonstra que, pelo menos sob o nosso ponto de vista biológico, não há possibilidade de vida em todos os planetas. Eles vêm dizer que todos os planetas são habitados. Há planetas que servem transitoriamente para o espírito descansar. São chamados de horários ou territórios, em que eu, por exemplo, ao desencarnar, talvez receba do meu mentor a triste informação: Adriano, temos toda a possibilidade, mas mais uma vez você não aproveitou a tua encarnação. Como a Terra agora está num processo de regeneração, teu corpo espiritual ele não traz peso específico para se manter aqui. Nós chamamos, mas pelo seu livre-arbítrio você não se qualificou para aqui. Então nós vamos em espírito retirar você daqui e vamos te levar para um outro mundo de ações e provas. Entre o meu degredo daqui da Terra e a minha ida ao mundo de expiações e provas, eu poderia ficar transitoriamente num planeta para poder me adaptar àquele novo planeta que eu vou reencarnar. Ficaria ali por um tempo estudando a sociedade desse novo planeta, estudando os usos, costumes, a língua, o evoluir moral, intelectual daquele povo que vai encarnar. É como se fossem acampamentos, bivaques, descansar um pouco para poder seguir para um outro local. E nesses, via de regra, vamos visualizar, sob o ponto de vista biológico, a esterilidade. Você não vê vida neles. E aí Kardec perguntou: a Terra um dia será um mundo transitório? Na hora que estiver acabando, que não tiver jeito, vai ser morada só de espírito, eles falaram: não, a Terra já foi. Quando de sua formação? Enquanto ela era retirada, a massa da nebulosa para formar o nosso planeta, muitos espíritos sob a tutela de Jesus já se encontravam aqui, trabalhando cada molécula desse planeta abençoado, preparando o terreno para nos receber. Estavam eles transitoriamente aqui, quando ainda não tínhamos possibilidade de vida material. Talvez possamos visualizar aqui próximo de nós, por exemplo, a Lua. A Lua hoje, ela é um ponto de observação, inclusive no campo da matéria. Cientistas querem fazer da Lua ponto de trampolim, para que dali eles possam chegar em outros planetas que está em Marte, que é um objeto que tem com muita contundência. Mas não há vida, quanto biológica lá. Então, muitos espíritos podem sair daqui, ficarem transitoriamente no plano espiritual, na psicosfera da Lua, se preparando para irem para novos locais, ou alguns espíritos saem de outros planetas, podem aqui chegar, ficarem na Lua, dando os nossos costumes, nossa sociedade, a nossa língua, de acordo com o local que eles vão estar, para depois terem permissão de reencarnar aqui. É como se fosse um acampamento. É um momento em que você vai refletir. Você está sendo degradado. É um momento em que você vai esperançar. Você sai de um mundo menos evoluído e tem a permissão para reencarnar aqui. Então, o átomo ao arcanjo está interligado, tanto a nível material quanto a nível espiritual. Que a gente saia daqui com a certeza de que realmente somos mortais e possamos agradecer a bênção da vida. Talvez tenhamos chegado hoje tristes, desanimados, preocupados com questões de ordem familiar, moral, até material, financeira,
Mas se a gente confiar em Jesus e se a gente compreender que nós estamos no nosso ápice do processo evolutivo e que tudo que acontece conosco, nosso bem, por maiores as pedradas, a gente vai ter condição, passa a encarnação, poder voltar um pouco melhor do que quando a gente para a erradicidade, porque nós somos ainda. Então, o que eu peço para fechar o nosso bate-papo, todos possamos sair daqui melhores do que quando chegamos a luz e a paz a todos. Obrigado. Nós agradecemos, né, profundamente ao Adriano pelos seus estudos, que ele possa estar conosco em outra oportunidade. Passamos assim a segunda fase da nossa reunião, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e durante o momento dos passes a Valéria fará a sustentação. Nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, tem 14, dentro de instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas. E o nosso irmão Simeão diz assim: perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Vós lhes perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos erguerá. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo por ordem daquele que do alto dos esplendores celestes olha sempre para vós e continua com o amor à tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, a vossos irmãos, assim como tendes necessidade que vos perdoem. Se os seus atos vos tocaram pessoalmente, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Não haveria nenhum mérito em desculpar os erros dos vossos irmãos se eles apenas vos tivessem feito pequenas ofensas. Espírita, Espíritas, não vos esqueçais nunca de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor. Se vos dizeis espíritas, que de fato sejais. Esquecei o mal que vos tenham feito e só pensai em uma coisa, o bem que podereis fazer. Aquele que entrou no caminho não deve afastar-se dele nem mesmo em pensamento, porque vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos. Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode a cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Uma mensagem de Simeão em Bordeaux, 1862. E pedimos aos nossos irmãos médios que tomem suas posições. E nós outros, não nos deixando afetar por essa movimentação que se faz necessária, possamos elevar o nosso pensamento ainda a Deus. A hora paz.
Ele neste que envolva, sentindo e percebendo o amor para nos envolver no salão de paz, salão do centro espírita, reduzir, possamos fazer essa prece. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, Senhor, chegamos ao momento do passe, sentindo e percebendo o amor desses espíritos amigos e te rogando, Senhor, abençoe o momento do passe. Graças a Deus. A paz e o amor encarnado. Verdade de mesmo sacando apenas traz os ao fim é agradável. E quando está consciente, não existe ao que roubam, recomendo darmos tanto ação era e fraternal de ajudar a ser para sempre através da paciência. Todo o trabalho mestre preocupou-se em preservar-nos, dando-nos aquela inútil das trocas, apoio ao teu coração, parando fraternal todas as possibilidades ao teu alcance. Semelhante medida parado calamitoso do mal contra o mal. Devemos perdoar também a todos os amigos. Perdoar os amigos é dar-lhes a própria. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si. A atitude de perdoar ou não reflete em nossas vidas da seguinte: perdoarmos, ao contrário, exigir, flexível, darmos a rigor até numa ofensa leve, mesmo receberia. Pedro pergunta a Jesus se deve perdoar 7 vezes. Jesus, por esse perdoarás, não, mas 70 vezes, sem limite. Cada ofensa, às vezes, ela te for. Devemos perdoar quando temos a certeza, fomos ofendidos e que a razão está do nosso, torna-nos propensos a não perdoar. Endurece nosso orgulho, vaidade, leva-nos a crer que sempre estamos da passagem, julgamento da mulher, nada,
Jesus, assim, e a ti, a primeira, aquele que todos nós ainda somos passíveis, queríamos ser, sejamos para com as fraquezas dos nossos, temos de clemência para com isso, a Deus, em nome de Deus, pelos seus esclarecimentos, progressos, perdão verdadeiro é ato de amor. Por isso, perdoa alguém, não pode alegrar-se com o seu. Devemos passar, esquecer as mágoas, eliminar as. Como viver nosso dia, tentando libertar-nos da mágoa, guardamos do nosso próximo através do zero, paralelamente, evitando derive para a inimizade, mas pela vivência da fraternidade. Capítulo das leis. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: Pai, perdoa nossas ofensas, assim nós perdoamos aqui. Como desejo para aplicar esse perdoando sempre, sempre caridosos, generosos, pródigos, amor, amor ao próximo. Quanto fizermos, Deus nos terá em dor. Terra de mal, não supra o mal. Jesus dá amar, se adverte de energia. Mal, extingui-lo é e será sempre a força suprema. O amor é a força que eleva a Deus. Propósito da vida. Muita paz e muito amor. E assim, meus irmãos, chegamos ao término da nossa reunião, sentindo e percebendo o carinho dessa espiritualidade amiga, o cuidado deles com cada um de nós. Conhecedores que são, Senhor, das nossas dores, das nossas alegrias, dos nossos intentos. Então, Senhor Jesus, nós só temos que te agradecer. Agradecer, Senhor, por tudo quanto temos recebido de Ti até essa hora. Agradecer por esse teto abençoado que nos acolhe e nos abriga todas as vezes que aqui chegamos. Agradecer pelos Teus ensinos, Senhor, trazidos até nós através da doutrina espírita. Agradecer, enfim, Senhor, por tudo que temos recebido, de bom e de não tão bom, pois sabemos, Senhor Jesus, que tudo é aprendizado em nossas vidas. Então, Senhor, nos despeça na sua paz, envolvendo também, Senhor Jesus, a nossa casa, que amanhã receberá o encontro de Dr. Bezerra de Menezes, envolvendo os trabalhadores materiais e espirituais que estão ligados a esse estudo, envolvendo a direção material e espiritual da nossa casa, envolvendo a todos nós, Senhor, para que possamos dar continuidade à nossa caminhada. Que a Tua paz, que a Tua luz envolva os pensamentos, Senhor, de todos os governantes do nosso planeta. Que essa mesma paz e essa mesma luz possa nos levar de volta aos nossos destinos, em segurança e em paz. E que possamos, Senhor Jesus, sempre dizer presente ao Teu chamado e aqui estarmos
unidos e reunidos em teu nome, para os estudos, para as palestras. Que assim seja, Senhor, e graças a Deus.